Gente, o ano 2020 na Joy foi muito interessante. Nós vimos muito a mão de Deus trabalhando entre nós e nos capacitando. E eu olho para trás e eu louvo a Deus, não só pela obra que Ele fez em nossos corações, no meu coração, mas eu louvo a Deus pelo que Ele fez nesse ministério. Já havia um tempo que nós estávamos falando, a turma desapareceu para dentro da internet. E realmente, no começo de 2020, todo mundo desapareceu para dentro da internet. E nós fomos forçados a começar um tipo de trabalho que não é o nosso forte, o nosso normal. Nós somos um trabalho pessoal, um trabalho que trabalha cara a cara. E nós fomos trabalhar online. Isso foi muito difícil para todos nós, mas Deus nos capacitou. E uma coisa que eu vi foi a mão de Deus, primeiro, trabalhando na liderança. As pessoas se colocaram à disposição do Senhor. Deus, estamos aqui, não sabemos o que estamos fazendo, mas estamos aqui. E Deus levantou pessoas que nunca haviam feito algumas coisas para fazer. Por exemplo, aquela equipe de programação que fez do acampamento. Gente, onde vocês arrumaram tanta criatividade? Só vindo do Espírito Santo. Só o Senhor para prover um acampamento e a programação que vocês fizeram. Os palestrantes que carregaram o grupão, que carregaram o Juntos Somos Melhores, que postavam 2 vezes por semana. Alguns de vocês, pela primeira vez que estiveram diante de uma plateia, a plateia era uma câmera. E é muito difícil isso, porque a gente não tem uma interação. E vocês fizeram tão bem isso, porque Deus capacitou. Deus te chamou e Deus te usou. Eu vejo as palestras do acampamento que nós nunca tínhamos feito desse jeito, picado, curtos, por 9 dias. Quem faz um acampamento por 9 dias, gente? Nós conseguimos fazer, o Raul carregou essas palestras porque Deus o capacitou. Isso foi maravilhoso. O discipulado que foi meio começado, não exatamente começado, online, nunca podendo conhecer as pessoas, foi incrível. E quando os líderes puderam encontrar os seus jovens em pessoa, também foi maravilhoso. Então, dentro da Joy, eu louvo a Deus por muitas das coisas que Ele fez nesse ano 2020. E pessoas conheceram Jesus, especialmente as pessoas no Casalar. E nos abrigos que nunca teriam ido para o acampamento da Joy. Então Deus tinha um plano para chamar essas pessoas para o seu reino. Hoje tem pessoas que estão no reino por causa dessa pandemia e porque a gente teve que fazer um acampamento online, que nós nunca, na nossa mais louca imaginação, teríamos feito algo assim. Outra coisa que eu agradeço muito no ano 2020 é que muitas pessoas começaram a olhar pelas suas famílias, começaram a estudar a Bíblia com as pessoas nas suas famílias, começaram a ter pessoas chegando a elas dizendo: eu quero saber mais sobre Deus. Então Deus usou a pandemia, usou o medo, usou a insegurança para ser uma porta aberta. Então eu louvo a Deus pelos propósitos dele durante essa pandemia. Ninguém queria passar por isso, ninguém queria ter vivido essa pandemia. Morreram muitas pessoas, mas tem muitas pessoas que estão no reino de Deus por causa da pandemia. Então eu vejo isso no 2020, louvo a Deus pelo que Ele fez, louvo a Deus pela união que nós mantivemos. Nós chegamos no fim, uns pedaços de gente, de tão cansado que a gente estava, a gente não calculou o peso nem da pandemia, nem de estar online. E hoje a gente entende um pouco mais sobre isso, mas eu louvo a Deus por todo mundo da liderança que chegou até o fim, literalmente foi até o fim, e unidos, amando uns aos outros. Isso foi muito bom. Então 2020, ano muito difícil, mas ano dentro da soberania de Deus e dentro dos propósitos de Deus para o mundo e para a Joy. Louvado seja o nome de Deus. Fala galera, beleza? Uma coisa que me impactou bastante no ano de 2020 foi como Deus pode usar coisas improváveis. Eu acho que o evento mais marcante do ministério foi o acampamento online, e eu confesso que quando eu fiquei sabendo, eu fui bem cético. Eu imaginei que aquilo não funcionaria, que os adolescentes não iam ter interesse no acampamento online. Como que ia funcionar isso?
mas eu me lembro do primeiro dia de prestar bem atenção no rosto deles durante a programação e principalmente durante aquele vídeo sobre a beleza da criação e ir passando, né, as páginas ali no Zoom e vendo o rostinho deles e ver eles totalmente interessados, ver eles compenetrados e ver como eles estavam realmente focados naquilo e estavam inteiros naquilo. Então aquilo me chamou muito a atenção e me mostrou como muitas vezes a gente acaba limitando as coisas pela nossa própria lógica, pela nossa própria razão, mas como Deus pode usar e fazer muito mais. Beleza? Valeu! E eu vou levar de 2020, que eu aprendi muito dentro da missão e que me ajudaram muito a perceber isso também com todos os desafios que a gente enfrentou nesse ano conturbado, né? Sobre a confiança no Senhor, sobre a questão de depositar a confiança nele e descansar nele. Eu pude aprender e exercitar isso, principalmente com relação à minha ansiedade demais, assim, durante a pandemia e com o ministério também, que era algo que estava me deixando nervosa sobre estar longe, sobre mesmo a gente distante, ainda assim estar longe, tentar voltar e ver que o fato de eu estar longe fez com que alguém ouvisse do Evangelho. A Ana ouviu do Evangelho. E apesar de hoje nós não termos muito contato com ela, eu acredito muito que a semente foi plantada e assim como germinou em vários lugares e que a gente tem resultados, eu tenho fé de que isso também pode acontecer com ela. E eu acho que essa questão de confiar no Senhor foi algo que operou o tempo inteiro na pandemia. Eu me vi perdida, ansiosa, amedrontada e cheia de dúvidas com o que ia acontecer, o que não ia acontecer, em todas as áreas da minha vida, mas o Senhor sempre esteve comigo, me acalmou através de pessoas, através de oração, pessoas do ministério, e eu sou muito grata porque Ele usa de formas tão amáveis para nos ensinar aquilo que Ele quer, e às vezes dolorosas, mas que mais pra frente a gente entende para que veio. Então é isso, acho que o que eu vou levar da pandemia de 2020 e de todas as dificuldades e as vitórias que nós tivemos esse ano com a missão é sobre a questão de... Fala pessoal, tudo bem com vocês? 2020, apesar das circunstâncias, temos muitas coisas a agradecer. Deus alcançou vidas através do online, mesmo que a gente achava que não seria possível, foi possível. Queria compartilhar que nesse ano Deus me capacitou a dar minha primeira palestra e foi online, me capacitou também a poder fazer devocionais online, dar estudinho, mesmo que seja online, e Deus me usou para poder edificar a vida dos adolescentes, do Wesley, e glória a Deus por isso. Uma coisa que me esticou muito esse ano foi o privilégio de discipular umas mulheres da liderança. E uma coisa que eu quero guardar é a forma como essas meninas têm sido perseverantes. Em Tiago fala pra gente olhar as provações com grande alegria, porque através das provações nós temos oportunidade de ser perseverantes e com perseverança nós crescemos e amadurecemos na fé. E eu vejo isso claramente com as meninas. A forma como elas batalharam contra pecados, a forma que elas enfrentaram desafios e dificuldades do ano, com sensibilidade do espírito, eu vejo claramente que elas têm crescido na fé e como elas têm virado a ser mulheres maduras. E eu louvo a Deus por isso e é uma coisa que eu quero guardar para sempre. A gente, 2020 foi um ano bem puxado, bem complicado, mas na missão foi muito gostoso ter a chance ali de, no meio do acampamento online, estar liderando o meu primeiro grupinho. Foi uma oportunidade de Deus. Eu vi como eu cresci nesse tempo, ainda que o grupinho ele tenha se desfeito, cada um foi para um lado, uma galera que não ficou nem até o final do acampamento. Eu vi como Deus cuidou de tudo e como é bom, é importante confiar nele no meio disso tudo. Depois eu também tive a chance de estar lá com o Matheus participando dos encontros na segunda-feira, vi o sorriso lá do Brunão,
Meu, que alegria ver aquele menino feliz, contando as coisas, dando risada, gargalhando. Nossa, aquele menino eu quero levar assim, essa lembrança pro resto da minha vida. Ver também lá o Felipe, o Carlão e uma galera entrando de vez em quando para conversar lá com a gente, contar como é que foi a semana. São coisas de 2020 que eu vou levar pro resto da minha vida. Como você mesmo disse, 2020 foi um ano muito complicado, né? Com essa pandemia, enfim. Mas uma coisa boa foi esse acampamento online. E uma das coisas que me marcou bastante nesse acampamento, né? Foi ver a transformação na vida desses adolescentes, né? Adolescente de todos os lados ali, gente que a gente nem imaginava que pudesse aparecer, apareceu. Então isso foi muito bom. E uma coisa que marcou bastante foi nessas divisões de sala, um final de semana as meninas de Jaú não apareceram. E ficou na sala eu, a Gigica, a Lu e a Ana. E na pergunta, como foi a sua semana? Aí a Luísa respondeu assim: minha semana foi maravilhosa. Uma das coisas boas que tem acontecido, ela falou, é que eu tenho encontrado com uma amiga online e a oportunidade que eu tenho, eu já entro e já falo de Jesus para ela. E aí eu falei, Lu? Ela falou assim, sim, não só para ela. Se eu falo com meus primos, com quem eu falo online, eu já aproveito e já falo de Jesus, eu não perco a oportunidade. E essa amiga, inclusive essa amiga não conhecia Jesus. Então eu achei assim uma coisa maravilhosa como Deus tem agido na vida desses adolescentes e como através desses adolescentes ele tem espalhado, né, a tua palavra. Então isso é muito bom, muito gratificante mesmo, tá bom? E é isso, um beijo, Lu. No ano de 2020 eu tive 3 principais marcos dentro da Missão Joy. 2 deles relacionados ao acampamento online. Então, o primeiro foi no primeiro dia de acampamento, em que o Pani, na hora que ele abriu a sala do Zoom para os adolescentes entrarem, eu vendo aquelas telas pipocarem ali na frente, eu realmente consegui ouvir a voz de Deus falando: meu poder não é limitado, meu evangelho não é limitado. E meu coração assim transbordou o amor de Cristo e meu corpo inteiro gelou. Foi uma experiência assim, sobrenatural que eu vi naquele breve momento. O segundo ponto foi uma declaração de uma adolescente no meio do acampamento, em que ela virou e falou: se eu soubesse a resposta para preencher o vazio interior, eu agarrava e nunca mais soltava. Isso mexeu muito comigo, a ponto de eu entender o que era fazer uma oração fervorosa. E o terceiro, que mais me marcou, foi também pela tela do Zoom, em que uma adolescente virou e falou que não conhecia a história direito, quem era Jesus, e até virou e falou: você quer saber a verdadeira história de Jesus? E ela falou: eu quero muito, com tanto fervor. E logo em seguida a internet dela caiu. Eu e até a gente ficou bem frustrada, bem chateada, a gente orou depois sobre isso, conversamos sobre isso. Mas passando um tempo no lettering presencial em Vinhedo, essa menina foi e a gente teve a oportunidade de falar de Cristo e contar quem era Jesus para ela. E foi uma mensagem que impactou muito ela, eu tenho certeza. E foi legal ver que um breve momento de frustração e tristeza foi recompensado porque Deus é fiel nele mesmo. Então foram os 3 principais marcos dentro da Missão Joy esse ano. Pra mim uma coisa que chamou muita atenção no ano de 2020 foi que naquela loucura de acampamento online, eu tava fazendo as palestras, encontro com a Cat e tudo mais, e fazendo alguns encontros com o Graia e alguns amigos dele, jogando truco online e só conversando e tudo mais, justamente para levar os caras para o acampamento, né? E aí chegou um ponto que um dos amigos dele falou: nossa, cara, não vai dar para ir para esse acampamento, R$30, que R$30 não pagava nem o custo do envio direito, né? Mas ele falou assim: nossa, R$30 eu consigo comprar 5 Coca-Colas. Então dava para ver que era um menino pobre, necessitado. E o Graia pegou e falou assim: não, esse cara vai para o acampamento. Tirou R$30 do próprio bolso e pagou
pro amigo dele ir pro acampamento. Isso me chamou muita atenção, porque é aquilo que o Ed fala, a teologia do fruto que dá fruto. E ver o Graia animado e querendo trazer os amigos dele também para ouvir sobre a verdade, sobre o evangelho, isso para mim foi muito gratificante em 2020. É isso. Olá, galera, tudo bem? Eu tô aqui para deixar uma mensaginha curta, sobre 2020. 2020 acho que foi um ano diferente para todos nós, mas para mim o highlight, a coisa melhor que teve foi ver Deus atingindo salvação através da telinha no acampamento que nós tivemos, né? Para mim é uma demonstração de poder, que Deus, Ele é soberano e Ele usa o que Ele tiver na mão para poder trazer salvação, né? Jesus Cristo entrou na casa lar, nos abrigos. Hoje nós temos aí Esther, Bruno, Cibele, Ágata, amiga de Bruno que está vindo agora. Nosso Deus é muito grande. E para mim, 2020, eu conheci mais dessa grandeza do nosso Deus. Tá bom? Essa é a minha mensagem de 2020.